Amém, glória a Deus. Nossa terceira aula do nosso curso básico em teologia, no Nutri. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Leremos do versículo 1 ao versículo 18. Hebreus 10, do 1 ao 18. Quem encontrar pode falar a página. 1590. 1590. Amém? Hebreus 10, do versículo 1 ao 18. Acompanhe a leitura na tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Até aí o versículo de número 18. Vamos orar nessa noite? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome. Ó Pai, com este propósito de aprender mais do Senhor e da Tua palavra. Que Tu possas dia após dia nos dar a mente de Cristo, para que possamos compreender os mistérios revelados na Tua palavra, Pai. Que sejamos cada vez mais fortalecidos na fé e cresçamos em graça e em sabedoria diante do Senhor, Pai. Nos abençoe nessa noite, fale aos nossos corações, ministre o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu entendo que é um divisor de águas na compreensão da salvação. Muitas vezes, infelizmente, nós, como cristãos, às vezes temos
5 anos de crentes, 10 anos de crentes, 20 anos de crentes, e às vezes não entendemos o que é a salvação, o que foi a salvação conquistada ali por nós, ali na cruz do Calvário. E isso se dá muitas vezes pelo fato de nós termos dentro de nós uma percepção religiosa do cristianismo. Nós vamos entender hoje que cristianismo não é religião. De forma alguma, cristianismo é religião, não é religião, e nós vamos entender por quê. Nós gostaríamos de propor algumas mentiras que a gente escuta por aí e que de fato são mentiras, são inverdades. Dentre elas, todas as religiões levam a Deus. Quantos de nós não já ouviu isso, né? Todas as religiões levam a Deus. Essa é uma mentira antiga, desde a época do Império Romano. Constantino, ele decretou o cristianismo como religião oficial do Império. Ele proclamou a liberdade de culto. Depois o imperador, depois ele autenticou isso. Aí o cristianismo de fato se tornou a religião oficial do Império. Isso deu por volta do ano 310 depois de Cristo. Ao proclamar a liberdade de culto, ele levou a sede da igreja, que a igreja cristã não tinha sede, a igreja estava espalhada em Jerusalém, na Ásia Menor, as igrejas que o apóstolo Paulo tinha fundado, dentre elas a de Tessalônica, tinha os irmãos da Galácia, e tantos outros que ele foi fundando, e outros servos do Senhor à medida que o evangelho foi crescendo. E no 3º século da era cristã, Constantino fez essa proeza, né? Ele proclamou a liberdade de culto. Isso foi muito positivo, porque os cristãos deixaram de ser perseguidos, que até então a perseguição era acirrada em cima dos cristãos. Então virou o jogo. Ao invés dos cristãos passarem a ser perseguidos, agora o imperador está do lado dos cristãos. Isso foi o lado positivo. Lado negativo: todo mundo quer torcer para o time de futebol do imperador. Todo mundo quer ter a mesma religião do imperador, não no sentido de conversão, mas está aqueles que querem fazer moral com o imperador. Com isso, vieram muitas pessoas para dentro do cristianismo sem de fato converter. Está entendendo? Não, porque Constantino proclamou liberdade de culto, então eu quero ter a mesma religião que o imperador. Aí, por conta disso, quando ele levou a capital do império para Roma, a igreja passou a ter essa sede em Roma. Então, por isso que ficou Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana não foi criada e institucionalizada por Cristo. Não foi criada e institucionalizada pelos apóstolos. Ela veio 3 séculos depois, quando esse imperador proclamou e declarou a liberdade de culto. A Igreja Católica como instituição surgiu no 3º século. Sendo assim, lembramos que Roma era a capital do império, tá certo? E tinha-se um ditado, porque a partir do império, da sede do império que era Roma, fazia-se estradas que davam acesso a todos os vilarejos, todos os povos, as regiões mais longínquas do Império Romano. Então é normal uma capital, um império, todas as estradas levarem para ela. Nós estamos aqui em Goiânia, todas as estradas do interior, de uma forma ou de outra, dá para chegar até Goiânia, vem até a capital, é normal. Aí criou-se um ditado no Império Romano: todos os caminhos levam a Roma, porque tinha essa influência, né? As estradas eram construídas a partir de Roma e com o propósito de ir para Roma. Ao levar a sede da igreja para Roma, aí trocou-se esse ditado. Então, se todos os caminhos levam a Roma, e Roma é a capital do império, e agora passou a ser a capital da religião, a sede da igreja, então, e todos os caminhos levam a Roma, portanto, todos os caminhos levam a Deus. Aí surgiu esse ditado, e as pessoas vêm repassando isso como se toda religião, de uma forma ou de outra, fosse salvar, né? Alguns anos atrás,
Não sei se tem no Corinário, eu espero que não, vou adivinhar. Mas tem uma música que cantava muito nas igrejas, né? Principalmente igrejas Deus e Amor, cantava essas musiquinhas. Infelizmente as pessoas cantam muitas músicas sem saber a origem, né? Aí tem um cânticozinho que fala assim, ó, não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me as mãos e meu irmão será. Quem já ouviu essa música? Você quer o nome dele? Não, vamos tirar ele daí. Autor dessa música, vou contar para vocês, Chico Xavier. Chico Xavier que escreveu essa música, né? E de fato foi cantada. Mas qual que é o problema? A letra, qual que é o problema? Não importa a igreja que tu és. No sentido assim, se for igreja cristã, tudo bem, mas importa sim. Importa sim a fé que você professa. Está entendendo? E claro que importa. Não, então é mais ou menos nessa ideia que todas as religiões levam a Deus e não levam. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro meio de ir até Jesus, de ir até Deus, senão por Cristo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nessa noite nós vamos entender por que foi só Cristo que pode salvar, só Ele é o Salvador. Então essa é uma mentira. Todas as religiões levam a Deus? Não. Outra mentira, isso também eu escutei muitas vezes também, de forma equivocada. A salvação era somente para os judeus. No Antigo Testamento a salvação era somente para os judeus. Depois eles rejeitaram Cristo e no Novo Testamento a salvação foi aberta para os gentios. Mentira. Abraão foi salvo enquanto gentil. Ele não tinha sido circuncidado quando ele creu em Deus no capítulo 15 de Gênesis. E ele foi circuncidado no capítulo 17. Ele entrou para a religião judaica no capítulo 17. E ele foi salvo no capítulo 15. E é essa a argumentação de Paulo em Romanos, quando ele fala que o Abraão não é pai dos judeus. Abraão é pai daqueles que creem. Então você fala assim, no Antigo Testamento a salvação era só para o judeu? Nunca foi. Raabe não era judia. Nínive, que Jonas foi o profeta levantado para pregar para uma cidade, uma capital de um império, do Império Persa, e a grande indignação de Jonas foi exatamente essa, porque ele achava que a salvação era só para os judeus. E quando Deus mandou ele lá pregar uma pregação de arrependimento, uma pregação de destruição, que Deus de fato iria trazer juízo sobre a cidade, Jonas não esperava que a cidade se arrependesse. E muito mais do que isso, não esperava que Deus se compadecesse da cidade, porque na visão de Jonas, os gentios não tinham acesso à salvação. E essa foi a indignação de Jonas. Quando você lê o livro de Jonas, ele ficou indignado com Deus. Como é que o Senhor perdoou esse povo? Né? Esse povo é gentil, a salvação não é para eles. Sempre foi o propósito de Deus salvar todos os povos, línguas e nações. Quando ele chamou Abraão, ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através do chamado de Abraão, daquilo que Deus ia revelar na vida de Abraão, tá certo? O propósito de Deus sempre foi abrangente. Outros povos, no decorrer dos anos, nós temos no Antigo Testamento vários relatos de gentios que foram salvos. Esses que eu citei para vocês, e outros em todo o Antigo Testamento, pessoas que creram em Deus e assim foram salvos. Então, essa ideia de que a salvação no Antigo Testamento era só para os judeus, depois do Novo se tornou para os gentios, não é verdade. Sempre foi para todos os povos, línguas e nações. Apenas a didática de Deus que mudou. Deus focou a sua revelação sim no povo judaico, e depois esse povo falhou, aí sim ele abriu para a igreja. Nós somos o novo Israel de Deus. Então depois nós vamos aprofundar nesse assunto. Mas vamos lá. Outra mentira, que é inclusive o Espiritismo que tem essa frase: sem caridade não há salvação. Você vai lá no centro espírita, lá tem essa frase, lá os hospitais espíritas trazem essa frase, no sentido de que a obra por si pode causar de alguma forma a salvação, que a pessoa de alguma forma com as suas obras pode comprar a salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé.
E isso não vem de vós. Esse isso no grego se refere à graça e à fé. Tanto a graça quanto a fé não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é por obras para que ninguém se glorie. Eu costumo dizer que toda discussão teológica, com o tempo nós vamos amadurecer na fé, que toda discussão teológica acaba... as pessoas brigam por conta de tudo, né? Por um monte de coisa, a forma que ora, sobre a questão dos dízimos, né? Se o dízimo pode de alguma forma comprar a situação, né? E brigam por tantas outras coisas. Eu costumo dizer que toda discussão teológica termina na cena da crucificação. Em que aspecto? Na cena da crucificação estava um ladrão à direita e outro ladrão à esquerda de Jesus. Os dois ladrões, e eles tinham a mesma condição, eram ladrões, estavam sentenciados à pena de morte. Certamente eram dos piores ladrões, porque na época, para ter pena de morte para ladrão, não era um roubo simplesinho, não era um furtozinho, não, era algo mais sério, né? Então a ficha deles não era uma ficha limpa, era uma ficha terrível. Eles estavam na mesma condição. Um deles, querendo tirar vantagem até no último minuto de vida, virou para Jesus que não era Deus. Ele não estava crendo que Jesus era Deus, estava só questionando. Você não fala que é filho de Deus? Desce aí da cruz, salva-te a ti e a nós. Aí o outro virou para ele e falou assim: você é um louco? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Primeiro, reconhecer o seu pecado. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele apontou para Jesus, é inocente, reconheceu a santidade de Cristo. Virou para Cristo e falou: Senhor, reconheceu o senhorio de Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu o Evangelho, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, que é o estabelecimento do reino de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele o quê? Certamente ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eita, abençoado, hein? Viu aí? Aí eu pergunto para vocês, irmão, eu costumo brincar com os meus alunos, né? A seminarista questiona tudo, né? E é normal a gente questionar mesmo. A gente pode questionar até a salvação de Paulo. Mas a salvação do ladrão da cruz não tem jeito, ele foi para o céu mesmo. Porque o próprio Cristo disse, o próprio Deus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu pergunto, o ladrão da cruz, ele teve tempo de ir lá ressarcir todo mundo? Não teve, de pedir perdão: ô dona Maria, me desculpa que eu roubei sua bolsa enquanto a senhora passeava em Jerusalém, me desculpa, senhor José, que eu roubei o seu cavalo, né? Ele teve tempo de fazer isso? Ele não teve tempo de voltar para batizar, ele não teve tempo de frequentar uma escola dominical, ele não teve tempo de nada. Mas ele foi salvo. Por quê? Porque a salvação é pela graça naquele que crê no Messias. Olha para dentro de si, se arrepende dos seus pecados, foi aquilo que ele fez, ele arrependeu, e ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós vamos amadurecer nesse pensamento. Vamos lá. Pratico boas obras para eu ser salvo. É outra mentira. Aí eu tenho que pagar o preço da salvação. Espera aí, ou é eu que pago o preço ou é Cristo. Nós temos que escolher um dos dois, né? Salvação no Antigo Testamento era pelas obras, e no Novo Testamento pela graça. Outra mentira. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Depois nós vamos fazer uma matéria chamada Romanos, né? Que é a análise de Romanos. Paulo vai argumentar isso. Abraão foi salvo pela graça, ele foi salvo pela fé. E ele cita o texto lá de Gênesis capítulo 15. Abraão creu em Deus. O que é crer? Fé. E isso, o fato dele crer em Deus, foi lhe imputado para justiça. Abraão foi justificado quando? Quando ele praticou boas obras? Quando ele foi circuncidado no capítulo 17? Não. Ele foi salvo quando ele creu. A mensagem do Evangelho é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, salvação sempre foi pela graça. Aquilo que eu disse em uma das aulas aqui, Deus sempre teve um plano A. Deus nunca teve plano A, B, C, D. Não. O plano de Deus na humanidade é um plano único. E hoje nós vamos aprender por quê. Outra mentira: a salvação é de graça. As pessoas têm a tendência de achar que tudo que é de graça é banalizado, né? Não tem valor. Não, vamos ali, vai ser uma festa de graça, né? Então, então não presta não, né?
Você até desconfia quando alguém te oferece alguma coisa de graça. Você sabe que tem uma coisa por trás, né? E às vezes o preço é muito alto. Então, a salvação nunca foi de graça. A salvação é pela graça. É diferente. Através da graça. Ela custou um preço, e preço muito alto. Nós vamos aprender sobre isso também aqui hoje. Vamos lá. Diferença, irmãos, entre religião e cristianismo. Religião vem do latim religare. São todas as tentativas e buscas do homem tentando se religar a Deus ou a um soberano. Isso é religião, religare. O homem sente que precisa de algo mais. E assim ele procura na religião se religar a Deus. Ele sente um vazio dentro de si enorme. Aquilo que a Bíblia já diz que existe esse vazio, lá em Eclesiastes. Puseste a eternidade em nosso coração. E Agostinho, ao analisar esse texto, ele fala, Senhor, assim: Deus, Tu nos criastes para Ti, e nossa alma só encontrará descanso quando descansar em Ti. Está entendendo? Então, ou seja, nós temos essa forma de Deus. Então, a religião é a busca do homem por um ser soberano, essa tentativa de religar. É o homem tentando se religar a Deus. O cristianismo, ele faz o caminho inverso. É Deus que está buscando o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus que está amando, é Deus que está enviando. Tá certo? É Deus que está enviando Jesus. Então, é o caminho inverso. Religião é o homem tentando buscar a Deus, é o homem tentando agradar a Deus. Cristianismo é Deus vindo no resgate do homem. É Deus que está salvando. A ação é de Deus. É Ele que nos amou primeiro. A atitude é de Deus. E eu tenho que entender isso. Por isso o cristianismo, de forma teológica, não pode ser de fato classificado como religião. Então, o cristianismo é a busca do ser soberano, que é Deus, pelo homem. É Deus que está buscando o homem, trazendo-lhe cura, libertação, santificação e salvação. Então é Deus que está resgatando. É diferente do princípio religioso. Todo mundo no mundo é de alguma forma religioso. Qualquer lugar do mundo a pessoa ela expressa algum tipo de religião, porque ela sente essa ausência, essa falta de buscar o ser soberano. Mas nem todo mundo é cristão, porque só é cristão quem um dia foi alcançado por Deus, foi alcançado pelo amor de Deus, foi alcançado pela graça de Deus. E Paulo fala então em Hebreus o seguinte, o escritor aos Hebreus fala o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O que seria essa tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos caminhar mais um pouquinho. Quais são os versículos que vão fundamentar aquilo que nós vamos aprender hoje? Dentre eles, Colossenses 2,14 vai dizer o seguinte: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, havendo riscado a nota promissória, o escrito de dívida. Irmãos, quando uma pessoa, esse negócio de nota promissória não é algo de hoje, né? Pelo menos até na década passada, no milênio passado, tinha muita questão de nota promissória. Hoje nem cheque não usa mais, né? É o cartão de crédito. Mas a ideia é toda vez que uma pessoa pagava uma nota promissória, e nós talvez tenhamos feito muito isso, o que a pessoa faz? Pagou, o que ela fazia? Eu apejei, fazia um buraquinho no meio ali, dava uma forma de rasgar, para dizer: está? Que está? Tem dívida mais? Não tem. Então, Paulo usou essa expressão, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós. Ele cravou lá na cruz. Esse escrito, ele era contra nós porque constava nas ordenanças. Em que aspecto? A lei, aqui que nós temos aqui em Hebreus, a lei ela não purifica. A lei ela é santa? É. A lei ela é a vontade de Deus para a humanidade? É. Deus mudou o seu desejo, a sua vontade? Nunca mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e
será eternamente. O grande problema da lei é que a lei não tem poder para nos transformar. Eu costumo dizer que a lei é igual um laboratório. Eu levo lá o sangue, né? Eu vou tirar o sangue do laboratório. O laboratório pode me curar? Não pode. Ele só mostra onde é que está o problema. Chego lá, eu acho que eu estou com saúde, aí eu fico utilizando o sangue. Não, você está... Né? Tem que olhar, dar uma olhada no colesterol, tem que dar uma olhada aqui na quantidade de ferro, né? Tem que olhar aqui o hormônio e tal. Ou seja, o laboratório ele só mostra, tem pessoas que não têm consciência nenhuma de nenhuma enfermidade. Quando vai para o laboratório, aí começa a perceber como é que está a situação. Está entendendo? Então a lei ela funciona como um laboratório, ela nos mostra. A lei fala, não dirás falso testemunha. Eu faço uma fofoquinha aqui ao lado de alguém. Aí a lei, quando depara com a lei mostra quem eu sou. A lei fala, não adulterarás. Jesus depois ele explicou como é que é isso. Qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou por ela. Aí eu vejo a minha atitude, aí eu olho para a lei, eu sou pecador. Está entendendo? A lei ela só me mostra o pecado. E isso vai gerando uma dívida, que eu vou percebendo o quão pecador eu sou. Mas quem vai pagar essa dívida? Só Cristo lá na cruz, no Calvário. Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. O último brado de Jesus lá na cruz foi tetelestai. Tetelestai era uma expressão grega, que era uma expressão jurídica. Normalmente nas prisões, tanto em Jerusalém quanto em todo o Império Romano, quando você ia numa cela, lá estava escrito o nome do prisioneiro que já tinha, os nomes dos prisioneiros que já tinham passado por lá, ou que estavam lá, o crime que ele cometeu, tá certo? E o tempo da pena, quantos anos que foi dada a pena. Quando o prisioneiro já tinha saído, e saiu de forma legítima, porque cumpriu a pena, tinha o currículo dele todinho, na ficha dele todinha, e estava escrito embaixo, tetelestai. Ou seja, não deve mais nada para a justiça, foi pago, ele já pagou aquilo que ele devia, foi sentenciado, cumpriu a pena, já pagou, tetelestai. O que Jesus disse na cruz? Está consumado, está pago, tetelestai. Vai guardando essas informações aí, daqui a pouco nós vamos juntá-las todas. Em Apocalipse 13, o verso 8 vai dizer, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim Jesus não foi morto agora há 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás? Como assim que Apocalipse vai falar que ele foi morto desde a fundação do mundo? Por que disso? Como assim? Daqui a pouco, vai formando informações aí. Hebreus, o verso 1, a partir do verso 2, e nos falou, e a nós falou nesses últimos dias, o verso 1 vai dizer, havendo Deus outrora falado, de várias formas e de várias maneiras, aos pais através dos profetas, estava se referindo ao Antigo Testamento. Aí o escritor fala, a nós, aí a partir do verso 2, falou-nos nesses últimos dias através de quem? Do Filho. O Filho é quem? Jesus. A quem constituiu herdeiro de tudo. Jesus, Deus de alguma forma fez com que ele fosse herdeiro de todas as coisas. Deus precisa herdar todas as coisas? Deus Todo-Poderoso? Não precisa. Por que Cristo precisou? Guarda essa pergunta aí. Então, Deus o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas. Por quem fez o mundo? Foi através de Cristo que Deus fez o mundo. Olha que coisa interessante. Jesus foi o meio pelo qual Deus fez todas as coisas. Se lê Gênesis 1, nós vemos lá no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas na parte B, depois do versículo 2, vai dizer que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então lá no Antigo Testamento a gente já nota a presença do Deus Pai criando, do Deus Filho coagindo. No verso 26 que nós estudamos na aula anterior, nós vemos o plural lá, façamos o homem à nossa imagem. Então eu disse para vocês que ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, esse texto de Hebreus, e não somente esse, mas o de João capítulo 1 vai nos dizer também que Cristo teve um papel crucial na criação. Nós vamos entender por quê. Por que a criação de todas as coisas dependeu de Cristo? Que é isso que o texto está dizendo. Por quem? Está falando do Filho, não é? A nós nos falou nesses últimos dias, pelo quem? Através de quem? Do Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo. Cristo é herdeiro de todas as coisas. Por quem, ou seja, por meio de quem, que é o Filho, fez o mundo.
Deus fez o mundo por meio de Cristo. Por que isso? O Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Quer conhecer Deus? Olhe para o Filho. O Filho, ele expressa a exatidão e a totalidade do ser de Deus. É isso que o escritor está dizendo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. O ser de Deus. Lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus, ou pediram para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu para eles: eu tenho estado no meio de vós e não percebestes? Por que será que ele disse isso? Eu tenho estado, mostra-nos o Pai. Eu tenho estado no meio de vós e não percebestes? Ou seja, Cristo é o resplendor, é a expressão exata do ser de Deus. O que o Pai possui, o Filho possui. Todos os atributos que o Pai possui, o Filho possui. Se Deus é Deus, o Filho também é Deus. Ele coexiste com o Pai desde a eternidade. Vamos lá para João capítulo 1. Abra sua Bíblia lá. E é aí que eu quero focar, para a gente possa entender a questão da salvação. João capítulo 1. Está dentro dos evangelhos, é o quinto evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. 13:86. Na página 13:86. Olha o que o texto vai dizer aqui. No princípio. Essa expressão no princípio é a mesma de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa fantástica. João 1 tem tudo a ver com Gênesis 1:1. Lá em Gênesis 1 está escrito no hebraico: Bereshit bara Elohim. A palavra Bereshit significa no princípio. A primeira tradução que foi feita da Bíblia, nós já aprendemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, tá certo? Ambos, eu vou repetir isso depois, vocês vão aprender isso. Ambos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, tem algumas partezinhas, pequenas porções mesmo, em aramaico. Mas são porções mesmo, é um versículo aqui e outro lá. Mas o Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico. O Novo Testamento em grego. A primeira tradução que foi feita do Antigo Testamento foi feita na época do Império Romano para o grego. É chamada de Septuaginta. Quando eu for falar sobre as traduções da Bíblia, eu vou focar nela e contar a historinha, como é que ela aconteceu. Mas já adiantando, a Septuaginta, que é uma das traduções mais confiáveis da Bíblia, do Antigo Testamento, foi feita por 72 anciãos, que eram eruditos da língua hebraica e grega, que gastaram em torno de 3 anos para traduzir todo o Antigo Testamento. Tá certo? Por isso ficou conhecida a Septuaginta, no sentido de Septuagésima, no sentido de 70. O 70, a tradução dos 70. Eles arredondaram 72 para 70. Como é que eles traduzem Gênesis 1:1 do hebraico para o grego? O Bereshit, como é que eles traduzem? Enarre, no princípio. Como é que João capítulo 1 está escrito no grego, no original? João capítulo 1, verso 1. Enarre. Está entendendo? A mesma expressão de Gênesis 1 é a mesma expressão de João capítulo 1. Ou seja, são os mesmos princípios. Está falando do mesmo tempo, da mesma época. No princípio, enarre, lá no grego está escrito enarre en hologos. Kai hologos toto ton teon. O que significa isso? Enarre, no princípio, era o logos. O que é o logos? O que é o logos? Que aqui é traduzido por verbo. Por que traz essa expressão logos? Deixa eu explicar para vocês o contexto dessa palavra verbo. Quando a gente olha assim, no princípio era o verbo, em português isso não faz muito sentido para nós. Que verbo que era esse? O verbo andar, o verbo correr? Que verbo que era esse, né? Em português não faz muito sentido. A filosofia, existe um estudo dentro da filosofia que é chamado de epistemologia, que é a busca pela verdade.
A verdade como alvo, como objetivo. É um dos objetivos da filosofia. E o papel da filosofia é questionar tudo, né? A gente brinca dentro da filosofia que até os nossos filhos são filósofos, né? Por que o céu é azul? Por que a água molha? São perguntas filosóficas, né? E dentro da filosofia, desde a época de Platão, de Aristóteles, os filósofos, desde os pré-socráticos, de Sócrates, aquilo que eles não conseguiam responder, porque nem tudo na vida a gente consegue responder, consegue? Nem tudo. Até a Bíblia deixa um versículo só para expressar isso, Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As não reveladas pertencem a Deus. Deuteronômio 29. Ou seja, a gente não tem resposta para tudo. E a filosofia, ela entende isso. Ela entende que não tem resposta para tudo. Só que dentro da filosofia, eles criaram o seguinte conceito. Olha que coisa fantástica. Eles diziam que existe um ser divino, que eles não conheciam esse ser, mas eles criam que existia um ser divino, que esse ser divino era dono de toda sofia, era dono de toda sabedoria, e que aquelas perguntas que os filósofos não conseguiriam e não conseguiam responder, quem poderia responder essas perguntas? Esse ser divino, que é soberano, que a filosofia não o conhecia, mas que um dos objetivos da filosofia era algum dia atingir um conhecimento tão grande ao ponto de conhecer esse ser divino. Olha que coisa fantástica. E para eles esse ser divino tinha todas as respostas que a filosofia não tinha. Se eles conhecessem esse ser divino teria todas as respostas e as indagações que a filosofia não conseguia responder. Qual que era o nome que eles deram dentro da filosofia grega para esse ser divino? Logos. O Logos sabe de tudo. Então, quando o filósofo estava debatendo com o outro um assunto muito pesado, muito sério, ele fala, para ele sair do debate, não, isso aí só o Logos para saber. Quem que é o Logos? Esse ser divino, dono de toda sofia, dono de todo conhecimento, e que um dos objetivos da filosofia era, em algum momento, chegar ao conhecimento desse Logos. Aí João, sabendo disso, ele dá o nome desse Logos a Cristo. No princípio era o Logos. Quando o filósofo grego olhava e disse, uai, esse moço aqui conhece filosofia, ele está falando de um assunto nosso, Logos, que ele sabe desse Logos? Está entendendo? No princípio era esse Logos, esse ser, dono de todo conhecimento, de toda sabedoria. Se você for lá para Provérbios, capítulo 8, que fala sobre a sabedoria, você vai entender, um dia a gente pode passar por lá e ler lá, que a sabedoria lá, por grande parte do capítulo 8 é colocada no feminino, mas em determinado momento ela passa para o masculino. Eu estava com o Pai lá na eternidade, eu fui o seu arquiteto. A sabedoria lá é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. A sabedoria de Deus é Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. Então, no princípio era o Logos, o verbo. Esse verbo, olha as informações que ele traz aí. O Logos estava com Deus. Dá uma ideia desse conhecimento que tem um outro Deus, que ele estava com Deus. E depois ele traz outra informação no final do versículo. E o Logos era Deus. Ele no princípio, lá antes do Gênesis, esse ser divino, ele estava com Deus. E ele trouxe mais uma informação. Esse Logos, ele é também Deus, que é o verbo de Deus. Aí ele volta a repetir no versículo 2, para ficar bem claro. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do Logos de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem esse ser divino, dono de todo conhecimento e toda sabedoria, nada do que foi feito se fez. De uma forma ou de outra, a decisão de Jesus em criar, ela foi crucial na pauta celestial. Preste atenção aqui.
Então, de uma forma ou de outra, sem ele, sem o Logos, nada do que existe passou a existir. É isso que o texto está dizendo. Sem o Logos, que é o verbo de Deus, nada do que foi feito se fez. A vida, verso 4, estava nele, e a vida era a luz dos homens. E ele vai descrever o verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João, o evangelista, não está falando de si mesmo aqui. Ele está falando de João o Batista. João Batista, que foi o precursor de Jesus, que anunciou que Jesus viria. Então, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Verso 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, essa luz que era o verbo de Deus, que era a luz que resplandece nas trevas, quando ela vinda ao mundo, ela vai fazer o quê? Ilumina a todo o homem. Olha aí o verso 10. O verbo estava no mundo. Uau, que revelação! Então os filósofos dizem, opa, peraí, para tudo agora. Esse ser divino que nós nunca conhecemos, ele está no nosso meio. Aonde que é? Então o verbo estava no mundo. No início ele estava com quem? Com Deus. Agora João está dizendo que o Logos está onde? No mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, desse Logos que veio aqui para o mundo. O mundo foi criado por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu, não reconheceu como Logos. Olha, esteve aqui, vocês não perceberam que o Logos, o ser dono de todo conhecimento, toda sabedoria, esteve aqui, vocês não perceberam. Veio para o que era seu, que era um povo escolhido para um propósito, mas os seus não o receberam, porque o povo que era, Jesus veio para cumprir uma profecia especificamente para o povo judeu, não que a salvação fosse só para eles, mas veio para cumprir um propósito que Deus se revelou ao longo dos anos aos judeus. E qual foi o povo que rejeitou Cristo? Os próprios judeus. Veio para o que era seus, mas os seus não. Aí o verbo não receberam, verso 12. Mas a todos quantos o receberam o Logos, esse ser divino, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Ou seja, quem recebe o Logos, o verbo de Deus, ele ganha um direito adicional. Que direito é esse? O de se tornar filho de Deus. A saber, quem são esses que se tornam filho de Deus? Os que creem. Lembra dos pecados que expulsaram o homem do paraíso? Qual foi o primeiro pecado? Pecado da incredulidade, que é a porta de saída do paraíso e da presença de Deus. Qual que é a porta de entrada? A credulidade. Ou a saber, aos que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora o verbo, verso 14. E o verbo, esse Logos, se fez carne. Ele se fez, ele não era carne. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele teve um período no nosso meio aqui, cheio de graça e de verdade, que é a epistemologia, o conhecimento de toda a verdade. Qual que era a grande indagação da filosofia? Conhecer a verdade. E a verdade não são informações, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quem que é o unigênito do Pai? Que depois no capítulo 3, no verso 16, João vai voltar a repetir. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é o único gerado, né? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Então, preste atenção, irmãos. Olha que informação interessante, então. Entendeu que verbo que é esse aqui? Clareou um pouquinho? Clareou?
O que é esse verbo? Cristo. Ele é o verbo de Deus encarnado. Ele é o dono de toda sofia. Ele estava com Deus na eternidade e ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por Cristo. Sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Calma aí, vamos somatizando. Está surgindo um monte de perguntas aí, daqui a pouco nós iremos respondê-las, né? Então, Logos, que é o dono de todo conhecimento e verdade, que na visão de Logos responderia todas as perguntas da existência humana, tá certo? Para refletir, só um dado aqui, né? Aquelas pessoas que creem na existência dos ETs, dos OVNIs, eles afirmam, isso é quem crê acredita nisso, né? Que a principal missão desses ETs, dos OVNIs, era vir para a Terra para nos ensinar a viver melhor. Todo documentário que você vê sobre extraterrestre, ninguém fala que nós somos mais inteligentes do que eles. Fala que eles são mais inteligentes que nós, fala que eles são mais evoluídos, e eles tentam contato de alguma forma, para que eles possam nos dar tecnologias mais evoluídas ainda, né? Esse é o princípio de quem acredita em ET. Quero dizer para você que nós não precisamos buscar ET nenhum. O extraterrestre já veio, com esse mesmo princípio aí, de nos ensinar a viver melhor. Jesus, ele é um extraterrestre, ele não é daqui, ele não é deste reino, ele já veio e revelou a vontade de Deus para nós. Algumas perguntas, vamos somatizando, daqui a pouco vamos resumir tudo. O que de fato é o inferno? São perguntas que nós podemos fazer. O que é o inferno? Quando eu era seminarista, eu questionava isso. Eu fui lendo alguns versículos da Bíblia, tais como esse, e isso gerava inquietação no meu coração. Como assim? Todas as coisas foram criadas por Cristo. Como assim que Cristo é o Cordeiro eterno de Deus? Como assim que esse plano já estava lá na eternidade? Como assim? O que é o inferno? Uma das coisas que eu questionava era a seguinte: por que Deus, no nosso coração, às vezes sem conhecer todas as coisas, na nossa pequenez, eu pensava o seguinte: por que Deus não salva os salvos, leva os salvos para o céu e extermina os ímpios? Fulmina eles. Não seria mais, entre aspas, bondoso da parte de Deus? Por que tem que deixar sofrendo uma eternidade? Por que não fulmina, sapeca a alma, o espírito, o corpo, tudo? Seria fichinha para Deus fazer isso. Por que ele não faz isso? Salva os salvos e deixa de existir os ímpios, né? Faz um crematório celestial de alma, espírito e corpo. Por que ele não faz isso? O que de fato é o inferno, então? Por que teve que ser Jesus o Salvador? Por que não pôde ser Moisés? Por que não pôde ser Davi? Por que nós mesmos não podemos de alguma forma nos salvar, cada um adquirir a sua salvação, ou pagar o preço da sua salvação? Por que teve que ser Jesus? Por que não foi o Espírito? Por que não foi o Deus Pai? Teve que ser Cristo. Por que Deus, aqui que eu disse, né? Não aniquila os ímpios e salva os salvos? Já dei essa informação. E o que de fato foi o sacrifício de Cristo? O que de fato foi o sacrifício de Cristo? O que Jesus sofreu? Como é que foi esse pagamento do pecado? De que forma se deu? A Bíblia diz que nós somos comprados com um preço de sangue. Que preço que foi esse? Foram apenas, havia cruzes ali, nos últimos momentos? Será que foi apenas a questão daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que Jesus sofreu, para que pudesse, através do sofrimento, expiar os nossos pecados? Será que foi só a morte de cruz? Não, porque ele morreu na cruz do Calvário. O fato de ele ter morrido na cruz do Calvário, se tornado um mártir da história, isso possibilitou ser o Salvador do mundo? Será que foi só isso? Será que existem coisas por trás? Nós vamos aprender hoje que sim. Qual foi o custo da salvação para Deus? Qual foi o custo? Quanto custou a salvação para Deus? Nesse caso, para Jesus. Quanto custou a salvação da humanidade, daqueles que creem para Deus? A Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro eterno de Deus. A palavra evangeliomai, no grego, de onde é traduzido evangelho, significa literalmente proclamar boas novas. Ide por todo mundo e proclamem boas novas. E infelizmente, queridos, nós pregamos um outro evangelho que não é esse evangelho de salvação. O que as pessoas normalmente ficam na gente assim, como é que eu faço para ser um crente? Vem para a igreja, deixa de fumar, deixa de beber,
né, conserta a sua vida, aí está sendo tão religioso quanto as demais religiões. A gente ensina a princípio que a pessoa tem que se autotransformar para que possa merecer. Isso é boa nova? Isso é boa nova? É antigo. Hã? É antigo, né? Isso é boa notícia para o ímpio? Não, você tem que parar de fazer todas as suas farras, você tem que deixar de beber, deixar de fumar. Isso é boa nova para o ímpio? Não é. Nós estamos pregando um outro evangelho. Vamos entender como é que é esse evangelho. A questão não é porque o cristão deve fazer essas coisas de forma alguma, ele tem que mudar sim. Mas como é que é essa transformação? O que seria essa questão das boas novas, das boas notícias? Que boa notícia que eu tenho para o ímpio? Que boa notícia que é essa? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Proclame boas novas, proclame boas notícias. Notícias boas, porque o mundo só proclama notícia ruim. Você liga o jornal. Um dia eu fiz uma época que eu liderava os adolescentes da igreja. Nós paramos um dia à noite, era um culto de terça-feira, e eu liguei a televisão e nós assistimos o Jornal Nacional. Aí eu falei assim, vamos enumerar quantas notícias boas, enumerar quantas notícias tiveram e quantas notícias foram boas. Nós numeramos na época 24 notícias, das 24, todas ruins. É morte não sei de quem, é terremoto não sei aonde, é crise não sei aonde, é alagamento não sei aonde, é assalto não sei de quê. E não muda não, só muda o município, a cidade, é incêndio não sei aonde. Você termina o jornal, você sai pior do que você começou assistindo. É ou não é? E o evangelho não é uma proclamação de más notícias, é uma proclamação de boas notícias, boas novas. E Cristo é as boas novas da salvação. Preste atenção, irmãos. Nenhum atributo de Deus anula o outro. Deus não pode ir contra si mesmo. Em que aspecto? Preste atenção. O que aconteceu com o homem quando pecou? Nós já começamos a amadurecer isso nas 2 primeiras aulas. O homem quando pecou, ele pecou literalmente contra Deus. Foi Deus que falou, não coma. Deus, o supremo juiz, o rei dos reis, senhor dos senhores, disse, não faça. E o homem foi e fez, trilhando aqueles 3 pecados, deixando de crer em Deus, cobiçando a autoridade e o poder de Deus, ou seja, querendo tomar o trono de Deus, que vai ser como Deus, invejando Deus, e ao mesmo tempo, desobedecendo. Contra quem o homem desobedeceu então e pecou? Contra Deus. Agora tem que se instaurar um processo judicial agora. Porque Deus tem todos os atributos. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, infinito, eterno. Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Mas de todos esses atributos, Deus também é justiça. E Deus não pode falar de forma alguma, assim, opa, eu vou multar aqui agora a minha justiça, vou multar ela aqui, vou deletar ela para que eu possa amar o pastor Wilson Júnior. Não, ele não pode fazer isso. Deus, para ser amoroso, ele tem que ser também justiça. Está entendendo? Está pegando aí? Ou seja, Deus não pode anular um atributo em detrimento do outro. Então Deus teve que exercer juízo. Aquilo que eu falei para vocês na aula passada, todo pecado de relacionamento interpessoal, o tamanho desse pecado é o tamanho das partes envolvidas. Aquilo que eu disse para vocês, existe diferença entre eu pecar contra um cidadão comum, existe diferença entre eu transgredir a lei diante de uma autoridade constituída. Tá certo? Muda a diferença, porque de acordo com a autoridade é que vai ser a minha penalidade. Agora, contra quem o homem pecou? Contra Deus. Vamos calcular agora a honra de Deus? Infinita, eterna, magnífica, suprema. Qual o tamanho? Agora Deus tem que estabelecer o seu processo judicial. Qual o tamanho dessa dívida? Do tamanho da honra de Deus, que feriu a honra de Deus. Assim como um pai, você que é pai sabe disso, às vezes você fala para o filho assim, meu filho, você não vai hoje na casa filha, você não vai na casa da coleguinha. E ela vai, ela desobedece. Chegando lá, ela não fez nada de errado, ela brincou com a coleguinha, ela até ajudou a coleguinha a lavar a louça. Aí ela chega e leva uma bela de uma disciplina.
O pai fica indignado porque houve uma desobediência. Na cabeça da menina, isso não é possível, eu não fiz nada de errado. Eu me comportei tão bem, até ajudei minha amiguinha a lavar a louça. Mas por que o pai gera aquela ira no coração do pai? Porque o que está em xeque ali não foi necessariamente o que foi feito. Foi o fato de ter desobedecido e quebrado a honra do pai. Quando você fala para o seu filho, meu filho, não pega o copo e coloca ali, não faça isso, não pisa nesse copo. Ele vai lá e pega. Talvez nem quebrou o copo, mas o pai quer. Por quê? Porque o que está em choque aqui é a honra do pai. Então o homem pecou simplesmente contra o pai da eternidade. O homem pecou contra Deus. E o valor desse pecado tem que ser calculado de acordo com a honra de Deus. Qual o valor dessa honra? Infinito, impagável, incalculável, do tamanho de Deus. Beleza, dívida trilionária, comparada à parábola do credor incompassível em Mateus capítulo 18. O cara que devia 10 mil denários. Um dia nós vamos estudar isso lá, você vai entender porque que lá é comparado com o perdão, né? O perdão que nós emitimos em relação ao próximo. Um devia 10 mil denários. Um denário era 6 mil dias trabalhados. Um denário era em torno de 6 mil dias trabalhados. Mais de 10 anos. Em torno de 17 anos de trabalho dava um denário. A dívida do sujeito era 10 mil denários. Essa era a dívida daquele cara que chegou diante do rei e falou, não, me perdoa, me dá mais um tempo, eu ganho um salário mínimo, e te deu para você trilhões aí, me dá mais um prazo, parcela aí mais de 100 vezes. Enquanto que o outro devia 100 denários, não era talentos, não era 10 mil talentos, era 100 denários, 100 denários era 100 dias trabalhados. E lá o texto de Mateus 18 está comparando, estou trazendo algumas informações aqui que a Bíblia ela vai se interligando, né? Só para explicar isso. Qual era a nossa dívida diante de Deus? 10 mil talentos. Um talento é 6 mil dias trabalhados. 15 anos trabalhados você consegue pagar um talento. Um talento, um denário é a diária. Os 10 mil denários, os 10 mil denários, multiplica 15 anos vezes 10 mil. É uma dívida impagável. Vai calcular em dinheiro aí, não sei nem que número que usa, se é trilhão, se é quadrilhão, não sei. É uma coisa assim fora da cogitação humana. Esse é o tamanho do pecado de Adão. Porque Deus tem que exercer justiça. Beleza, vamos exercer justiça. O que o homem tinha para pagar essa dívida? Vamos imaginar agora como um juiz que vai aqui, uma empresa decretou falência e agora está trazendo todos os bens para os credores, né? Então, o que o homem tinha? A terra ele não tinha mais. Ele podia até negociar, porque, senhor, vamos negociar qual é o valor aqui da terra, da minha tutela sobre a terra, mas ele tinha acabado de passar para Satanás. Porque ele era o chefe, Satanás chegou dando pitaco e palpite, e o homem fez o quê? Bateu a continência, se subordinou. Creu no diabo e deixou de crer em Deus. Quando ele fez isso, ele passou a guarda da terra para o diabo. Por isso que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Olha que coisa séria que aconteceu no pecado de Adão. Ele pecou contra Deus, entregou a jurisprudência da terra na mão do inimigo, na mão do diabo. Olha que coisa séria. E agora o homem tem uma dívida eterna. Como é que o homem faz para pagar essa dívida eterna? Uma única forma, dando tudo o que ele tem. O que o homem tem? A vida. A única coisa que o homem tem é a vida. Porque o próprio Deus tinha dado para ele. Ele soprou nas narinas do homem, ele se tornou alma vivente. O salário do pecado é a morte. O homem tem que dar agora tudo que ele tem para pagar o pecado. Ele tem que morrer. Só que o morrer fisicamente não é suficiente. O morrer fisicamente não é proporcional ao pecado, porque o pecado é maior um pouquinho. O pecado é contra o eterno. O homem tem então agora que morrer eternamente. Por isso que o pecado gerou aqueles 3 tipos de mortes que eu disse na aula passada. A morte física já é uma sentença, o corpo morrer.
A morte espiritual, que é o afastamento de Deus, Isaías capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como pode o pecador conviver com o Deus Santo? Então, esse é morte espiritual. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida estando vós mortos. É a realidade, morte espiritual. E se não bastassem a morte física e a morte espiritual, porque a dívida é eterna, o homem tem que passar a eternidade pagando a sua dívida. Como? Morrendo. Morrendo eternamente. Morrendo no corpo, morrendo na alma, morrendo no espírito, eternamente. Já respondendo aquela pergunta, por isso que Deus não aniquila. Se Deus aniquilasse o ímpio, como alguns afirmam isso, ele não estaria sendo justo. Deus tem que exercer justiça de uma forma ou de outra. Está entendendo? Por isso que passou a existir o inferno, para colocar as almas daqueles que pecaram e que continuam pecando contra Deus. Porque o problema não foi só que Adão pecou. O problema é que eu continuo pecando. Esse é o problema, que nós continuamos pecando. E cada pecado que a gente peca contra quem? Contra Deus. Qual que é o valor do nosso pecado? Por isso não tem pecado, pecadinho, pecadão. Isso a gente canta com as criancinhas, né? Existe pecado. Qualquer tipo de pecado, quer seja na mente, quer seja em atitude, é um pecado sério, é um pecado contra Deus, o Deus eterno. O valor desse pecado é o valor da honra de Deus. Por isso que pecado é algo tão sério na Bíblia. Então, que isso aconteceu com o homem quando ele pecou. O homem adquiriu uma dívida eterna contra Deus. Por isso que Deus foi tão incisivo, Deus foi tão veemente, falar: maldita é a terra por tua causa, Adão. Você não tem noção do que você fez. Eu falei para você não fazer, eu, o próprio Deus, e você fez. Maldita é a terra. Você está amaldiçoando todos os seus descendentes. Você colocou o seu descendente numa fria, porque agora a terra ficou numa senzala, cujo senhor dessa senzala chama-se diabo, que tomou o domínio. Até aí, calma aí, vamos lá então. Então o homem adquiriu uma dívida eterna contra Deus, porque o salário do pecado é a morte. Por isso o homem tem que morrer de que forma? Fisicamente, espiritualmente e eternamente, para pagar a sua dívida por causa do pecado. E se Deus deixasse a coisa do jeito que está, até aí, Deus não seria injusto com ninguém. Seria injusto? Quem é que escolheu o pecado? O homem. Foi vontade do homem. Se todo mundo fosse para o inferno, Deus não seria injusto com ninguém. Porque o salário do pecado é o quê? E quem é que não peca? Aquilo que João fala, né? Quem diz que não tem pecado é mentiroso e o amor de Deus não está nele. Quem é que não peca? Jesus falou para os acusadores da mulher adúltera. Não foi isso? O que Jesus falou? Quem não tem pecado, ela deve morrer? Ah, beleza. A lei manda que ela morra mesmo. Mas a mesma lei que manda apedrejar a adúltera, manda apedrejar o mentiroso, o que diz falso testemunho. A lei é uma só. Então quem não tem pecado, se quer matar a mulher adúltera, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo desde o mais jovem até o mais velho. Está entendendo? Ou seja, o pecado tem essa prospecção. Preste atenção, irmão. Agora vamos voltar aqui para Cristo. Essa foi eu levantei o problema, agora eu vou apresentar a solução. Essa foi a condição que o homem ficou, que a humanidade ficou. O homem pecou, adquiriu uma dívida eterna contra Deus. Essa dívida foi eterna. E todo mundo que nasceu na humanidade, desde Adão, os filhos de Adão, quando você vai ler no capítulo 5, o texto não diz: e assim Adão gerou o filho conforme a semelhança de Deus. Não. O texto diz: Adão gerou o filho conforme a sua semelhança. Semelhança dele. Semelhança de Adão. Porque filho de peixinho é, em que aspecto? Filho de
de alguém pecador, ele só pode gerar alguém que é pecador. Então, se alguém contamina a fonte do rio Meia Ponte, joga inseticida lá, agrotóxico, todo o leito do rio, todo o rio será contaminado. Foi o que aconteceu com Adão, a contaminação veio lá de trás. E esse é o problema do ser humano, o pecado que passou a habitar dentro do ser humano, com um problema maior, com um agravante. O diabo assumiu o reinado dessa terra, não o reinado do príncipe deste mundo, né? O principado dessa terra. Ele assumiu. Então a terra virou uma senzala, cujo dono dessa senzala passou a ser o diabo, que usurpou de Adão a jurisdição, tá certo? E o homem ficou com uma dívida eterna contra Deus, impagável. Essa foi a problemática do homem. Beleza. Deus, pelo seu infinito amor, envia Cristo. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele era Deus na eternidade, não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou. Como é que era Jesus lá na eternidade, antes de vir para cá? Igual ao Pai, Espírito. Jesus, qual era a forma de Jesus na eternidade? Espírito igual ao Pai, onisciente igual ao Pai, onipresente igual ao Pai, onipotente igual ao Pai. Segundo Hebreus capítulo 1, a expressão exata do ser de Deus. Todos os atributos que o Pai tinha, o Filho tinha e o Espírito Santo também. Nós temos um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, iguais em poder e glória, iguais. Esse Jesus, esse Filho, que é a segunda pessoa da Trindade de Deus, veio para essa senzala, se esvaziou. O Deus grandão, imenso, assumiu uma forma humana, física, foi concebido pela Virgem Maria. Não foi uma concepção normal, não foi uma concepção natural igual a todos os seres humanos que tinham passado por aqui. Ele foi envolto, a expressão grega lá é envolto pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo, uma virgem. Nasceu como homem, porém não teve pecado, não herdou a natureza pecaminosa. O útero de Maria só foi de fato uma barriga de aluguel, não lugar para nascer o Salvador. Então nasceu, Jesus nasceu. Ele estava na senzala, que é a terra, mas ele não tinha pecado e nem pecou. Jesus foi um menino diferenciado, porque ele foi o Verbo de Deus encarnado. É Deus no meio de nós, Deus habitando aqui. Ele deixou a sua glória e aí veio habitar num mundo corrompido, se fez carne, e como carne, limitado à carne, tá certo? Mas um corpo santo, limitado à carne, mas um corpo santo. Não descendente de Abraão. Não descendente de Adão, tá? Não descendente, tá entendendo? Ele veio, mas foi concebido pelo Espírito Santo, não foi uma concepção normal, foi um milagre. E ele nasceu, ele estava na senzala. Jesus, tinha um amigo que brincava assim, né? Disse que deve que a pior coisa era ser irmão de Jesus. Nada, irmão que eu falo da mesma casa de Maria, né? Porque todo irmãozinho briga, não briga? Irmãozinho, dos irmãos, quem tem filho sabe como é que é isso, quem já teve irmão ou irmã sabe o que é isso, né? Sempre brigam, e sempre fica colocando a culpa um no outro, né? Aí na hora que o Tiago, que foi o Tiago,